Não, quem está a ouvir esta conversa e que pensa que nos esquecemos de começar a falar, não esquecemos. Esta avezinha que faz assim, rec, e temos então aqui o Gonçalo para nos falar hoje aqui deste caso muito peculiar que é o Cisão. Gonçalo, Olá tudo Zé, bem? olá, está tudo, olá a todos. Sim, hoje vamos falar do Cisão. O Cisão, que de facto pode ser ouvido com este canto bastante curioso, que é assim uma nota curta, depois passada por vários segundos de intervalo. Bem, o Cisão é, em termos de conservação das aves em Portugal, talvez aquela que está em pior situação neste momento, ou uma das que está em pior situação, porque as Pois, eu estou aqui um bocadinho a pensar se esta nossa conversa não vai ser, assim, digamos, uma referência a uma espécie que arriscamos a deixar de haver em Portugal, não é? E daqui a uns Sim, é tempos alguém verdade, é vai ouvir verdade. esta conversa e vai falar, Cisão, mas que é isto? Eu nunca vi tal coisa cá em Portugal. É verdade, e eu ainda recentemente fui coautor também de um artigo que já vou falar mais à frente, mas que coloca exatamente essa possibilidade do cisão se extinguir como espécie reprodutora em Portugal. Mas agora vamos recuar até ao início de quando eu vi os cisões, foi em 1989. Eu tinha de passar uns dias com o meu tio e com a família ao Alentejo e fomos também fazer umas incursões em Espanha. Fomos passar o fim de semana da Páscoa e a nossa base era em Évora. E foi em Évora, no dia 26 de março de 1989, que eu, pela primeira vez, vi um cisão, um ou mais, agora já não fixei quantos indivíduos seriam, mas foi nessa zona, também uma altura em que eles estão a cantar, estão com a plumagem nupcial, em que os machos estão com o pescoço preto. E eu tenho que dizer que nessa altura, em 1989 e até durante a década de 90, era bastante fácil ver cisão, não apenas no Alentejo, mas também noutras regiões do país. O cisão era uma espécie que podemos, vamos dizer assim, considerar razoavelmente comum. Não era Mas, de mas modo. mesmo nessa altura já estaria em declínio, não? Eu não sei se há muitos dados para trás. É possível que sim, é possível que sim, que estivesse em declínio. Não sei se há muita informação histórica, porque o primeiro Atlas só sai na década de 80 e o que há para trás da década de 80 muitas vezes são informações avulsas de testemunhos de diversos autores, mas que de uma forma geral não andavam a calcorrear o país todo para ter uma base de comparação para isso. Portanto, eu não sei sinceramente se há informação muito exata para nós podermos avaliar isso. Portanto, para trás do Atlas, o que há são os testemunhos dos autores antigos. Não há indicações precisas da abundância. No entanto, os testemunhos que havia dos escritos antigos sugerem que a espécie no passado era ainda mais abundante do que era quando eu a observei no final dos anos 80. Por exemplo, o Smith, o reverendo Smith, que eu referi na conversa anterior, a propósito da calhandra real, ele publicou um trabalho sobre as aves de Portugal em 1868 e diz que em meados do século XIX, esta espécie era extremamente comum, sendo muito caçada e vendida a baixo preço nos mercados nacionais. E se recuarmos ainda mais, até ao século XIII, havia uma lei de 1253, portanto estamos a falar da primeira dinastia, né? Havia uma lei de 1253, segundo a qual o cisão tinha o seu preço regulamentado nos mercados. Portanto, uma espécie para ter o preço regulamentado provavelmente era comum. E depois há outros escritos do século XX, nomeadamente do Tait e do Rei Júnior, que diziam que o cisão era um migrador de passagem regular nos arredores do Porto, que é uma zona onde a espécie já não ocorre há muitas décadas. Portanto, embora não haja assim digamos, um panorama global, ou não há uma informação concreta de qual seria a situação a nível nacional,
as informações de que dispomos sugerem que realmente a espécie era mais abundante. Quando eu observei a espécie, quer em 89, quer nos anos seguintes, eu não vou dizer que era abundante, mas não era raro e era relativamente fácil ver sisão, quer no Alentejo, quer indo ao Ribatejo, por exemplo, na Lesira do Tejo, ali à volta na Lesira de Vila Franca de Xira, que tinha muito mais sequeiro do que tem hoje, que é maioritariamente a Rosal. Via-se no Algarve, via-se na Beira Baixa, na Beira Alta, via-se entre os montes, que é tudo zonas de onde praticamente desapareceu, e até cheguei a ver cisão em sítios curiosos e inesperados. Eu recordo-me uma vez, penso que estávamos no ano 2000 ou 2001, eu andava a colaborar nos trabalhos de campo do segundo Atlas, e numa dada ocasião, eu morava na região de Lisboa e fui fazer trabalho de campo ali para as bandas de Alcácer do Sal ou para esses lados, e no regresso venho pela autoestrada que vai dar à Ponte Vasco da Gama, que é a A12, e a A12 tem ali umas portagens na zona do Pinhal Novo. E eu, ao passar nas portagens, apeteceu-me parar um bocadinho para esticar as pernas, e logo a seguir à portagem tem um pequeno estacionamento do lado direito. E eu parei aí o carro, só mesmo para descansar um bocadinho. Saio do carro e assim que saio do carro começo a ouvir um cisão a cantar. Pá, aquilo era uma zona que não estava densamente urbanizada, mas não era provavelmente a planície alentejana, tinha assim 2 ou 3 campos de erva ali ao pé. E eu começo a ouvir um cisão, pensei, mas que raio de sítio para aparecer um cisão? E depois peguei nos binóculos, porque eu de facto tinha vindo de uma observação de aves, peguei nos binóculos, pus-me a olhar à volta e ali a 100 ou 200 metros de mim, à minha frente, em frente à Praça da Portagem, estava um cisão a cantar, vi lá o macho no meio das ervas. E eu dou isto como exemplo de que os cisões eram suficientemente frequentes para aparecerem nestes sítios completamente inesperados, como este ao pé das portagens do Pinhal Novo. E eu cheguei a ver também noutros sítios em que eram pequenas parcelas de habitat favorável. A verdade é que desde há 20 anos para cá a população desceu de uma forma vertiginosa, e já houve 3 censos nacionais em anos recentes, portanto em 2003, 2006 foi o primeiro, e que revelou Estás a referir censos dirigidos à espécie mesmo. censos dirigidos à espécie com uma equipa de observadores que prospectou as áreas favoráveis. O censo, que atenção, aqui o censo não é necessariamente uma contagem de todos os indivíduos, porque isso é muito difícil de fazer numa espécie que está que tem a população dispersa, portanto não é uma ave colonial, mas o que se faz normalmente é que fazem-se determinadas amostragens, calculam-se as densidades e depois a partir daí consegue-se chegar a uma estimativa com um intervalo de erro, obviamente, portanto com um valor mínimo e um valor máximo, mas consegue-se chegar mais ou menos a um valor que nos dá uma aproximação da população nacional, e é isso depois que serve de referência. Portanto, o censo aqui não é censo como nos ninhos de cegonha, em que se está realmente a contar os ninhos todos, é aqui uma estimativa populacional a partir das amostragens que vão sendo feitas. E então, o censo de 2003, 2006 chegou a um total de 17.400 machos, foi a estimativa. Depois, em 2016, foi feito um segundo censo e aquilo tinha caído de 17.400 para 8.900, portanto caiu para cerca de metade. E depois o terceiro censo, em 2022, que eu também colaborei, caiu para 3.900, portanto outra vez para menos de metade. O que significa que em 15 anos a população caiu qualquer coisa como quase 80%, que é catastrófico. 80% em 15 anos é catastrófico. E a espécie atualmente, fora das ZPEs, que são as zonas de proteção especial, já praticamente desapareceu, restam muito poucas fora das ZPEs. E dentro das ZPEs, mesmo assim, houve algumas que tiveram declínios da ordem dos 80% também. Portanto, a zona que ainda vai segurando a maior parte da população nacional é a zona de Castro Verde, que é uma zona de proteção especial que tem sido um bocado poupada a certas transformações, em parte porque os solos são muito pobres e em parte porque é uma zona em que são feitos vários programas de conservação, mas noutras zonas do país o declínio tem sido brutal. E hoje em dia é difícil encontrar bandos muito grandes, e em alguns sítios vê-se um aqui, 2 ali, ou seja, nós já sabemos, até de conversas anteriores e de webinários, que as espécies de zonas agrícolas
de uma forma geral, têm estado a diminuir, mas algumas têm estado a diminuir de uma forma particularmente acelerada. E no caso do sisão, isto acontece também devido à alteração das práticas agrícolas, da substituição de cereais cultivados de forma tradicional por culturas permanentes, que são as lenhosas, por fenos ou pastagens, pela expansão da produção de bovinos, que também degradam muito o solo, isso por um lado, e por outro lado também sabe-se que há muitos adultos a morrer como resultado de atropelamentos ou de colisões com linhas aéreas. Portanto, E há não, aqui e uma... não haverá aqui também, digamos, algum efeito por causa da predação natural, nomeadamente, por exemplo, por raposa e Também, ou saibro? seja, há muitos fatores a concorrer para haver uma elevada mortalidade. O que nós temos que ver é que em todas as espécies de aves, todas as espécies de aves têm fatores de mortalidade, uns naturais, outros antropogénicos. Portanto, é normal, faz parte do processo natural haver predação dos ninhos, por exemplo. Quer dizer, já havia raposas antes de nós fazermos agricultura. O que acontece é que todos os anos, para além de haver a predação dos ninhos, há um determinado número de adultos que também morre, por diversas causas, por doenças, por predação, por colisões, seja o que for. E para a população se manter em equilíbrio, e isto que eu estou a dizer é verdade para os cisões e é verdade para as outras espécies todas, para a população se manter em equilíbrio, é necessário que o número de juvenis que nasce nesse ano e que não morre como resultado de predação dos ninhos, ou assim, que não morre nos primeiros meses, é necessário que haja um número suficiente de juvenis a sobreviver no primeiro ano para compensar a mortalidade dos adultos. Porque se houver muitos adultos a morrer e poucos juvenis a nascer, a população vai declinar. Ora, o que se sabe aqui é que há muitos adultos a morrer por causa das colisões, como eu falei, colisões com linhas elétricas e colisões com veículos, e o nascimento de juvenis também é relativamente baixo, porque o sucesso reprodutor tem sido bastante baixo, em grande parte devido à intensificação do pastoreio e, às alterações das práticas agrícolas de uma forma geral. Portanto, tem havido várias... e ainda a transformação depois em pastagens permanentes, que acabam por ter depois uma utilização do solo diferente. Portanto, os cisões acabam por não se conseguir reproduzir com tanto sucesso, e isso faz com que o número de juvenis que depois nasce e sobrevive não compensa a mortalidade dos adultos. E esse tem como resultado o declínio da população, como eu estava a dizer. Pois é, Portanto, o estatuto de ameaça desta é mesmo criticamente em perigo. Pior do que isto, só extinto, não é? é pior do que... Não, antes do extinto, normalmente ainda há uma categoria intermédia para algumas espécies, que é o extinto na natureza, que é quando se sobrevive apenas em cativeiro e que tem sido possível salvar algumas espécies graças a programas de reprodução em cativeiro e que depois se libertam na natureza. E depois a Mas introdução, pois. nem todas as espécies se conseguem reproduzir em cativeiro. E eu não sei se os cisões seria fácil ou não. Nunca fui investigar isso. Portanto, há espécies que se reproduzem facilmente em cativeiro, como certas rapinas, papagaios e granívoros, etc. Mas há outras espécies que é mais complicado. Não sei como é que é nos cisões. Portanto, é criticamente em perigo, em grande parte pelo facto de ter estado a diminuir de forma muito acelerada. Portanto, a área de distribuição e a população estão a contrair em grande velocidade, e obviamente que o criticamente em perigo significa que há um risco muito elevado de a espécie se vir a extinguir na natureza, neste caso como reprodutora, num futuro próximo. E, portanto, para isto não acontecer, será necessário que sejam tomadas medidas, só que essas medidas têm tardado, porque de facto quase não há programas de conservação. O que diz na lista vermelha é que, e aliás, olha que no livro vermelho anterior de 2005, o Cisão estava na categoria vulnerável. Portanto, ele subiu 2 degraus, não foi um, foi 2. Exato, exato. Passou de vulnerável logo para o criticamente em perigo. E o que diz é que se estima uma redução de superior a 80% nos últimos 10 anos. Em Espanha também está como em perigo e a nível europeu está como vulnerável. Esta é a situação. Curiosamente, pois a nível global, pelo IUCN, aparece como quase ameaçado. Sim, porque a espécie, apesar de tudo, apesar da situação preocupante que tem na Península Ibérica,
a espécie tem uma área de distribuição bastante vasta. Tem uma população em França que também diminuiu muito e que é menor que a de Espanha, mas que agora tem estado a recuperar em algumas áreas devido à introdução de medidas chamadas agroambientais, que neste caso passa pela manutenção de certas parcelas sem cultivar para os cisões se conseguirem reproduzir com sucesso, e isso tem estado a dar algum resultado positivo em França. Eu acho que era bom aplicar essas medidas cá. E depois tem uma população também bastante grande na Ásia. Na Ásia, numa área que vai desde, deixa-me cá ver aqui bem no mapa para não me enganar, que vai mais ou menos desde o leste da Ucrânia, passando pelo sul da Rússia e estendendo-se depois pelo Cazaquistão até o noroeste da China. E essa população é migradora e vai invernar na Turquia e no norte do Irão e no Paquistão e por aí fora. E essa população, pelo que eu percebo, apesar de tudo, embora haja poucos números, mas apesar de tudo, essa população parece ser bastante grande. Não se sabe muito porque essas zonas têm menos estudos e têm menos densidade populacional, mas por acaso há dias foi para aí, não sei, há um mês ou dois, eu vi um vídeo curioso que foi partilhado no Facebook de uma página chamada Birding Azerbaijan, portanto, de observação de aves no Azerbaijão, e em que eles mostraram uma filmagem impressionante de um bando de milhares e milhares de cisões a passar por um bottleneck, portanto, por uma garganta que eles têm por lá. Isto terá sido em novembro do ano passado, e eles têm um filme que se vê um lençol, aquilo é mesmo um lençol de pontinhos brancos a passar, e em que eles dizem que nesse dia, num único dia, contaram 101.530 cisões a passar. Mais de 100 mil. Portanto, a quase totalidade da população invernante no país foi vista a voar num único dia. Eu não sei se essas aves, portanto, eles ali são migradores, não sei se vinham do Cazaquistão ou de onde é que eles viriam. Aquilo era espetacular, de facto. Portanto, quem tiver curiosidade é procurar no Facebook a página Birding Azerbaijan e o vídeo está lá, foi publicado em outubro. Foi publicado em outubro, embora não, eles diziam que tinham já visto há 13 anos um recorde de 82 mil cisões no dia 7 de novembro, mas que este ano em 2024, em outubro, eles viram mais de 100 mil a passar. Portanto, porquê é que eu estou a referir isto? Para te dizer que a população asiática, embora não haja números muito precisos, parece ser consideravelmente maior que a população ibérica. Mas há aqui uma despolarização da coisa, porque a sensação que dá é que a Península Ibérica seria extremamente importante para esta espécie e corre-se o risco da importância passar a estar no outro lado da distribuição. Não é? Mais ou menos, repara, a Península Ibérica, deixa-me só fazer um ajustezinho naquilo que tu disseste. A nível europeu, a Península Ibérica é fundamental para a espécie, porque a população francesa é marginal. Penso que ainda há um restinho em Itália, pelo menos na Sardenha. Não sei, penso que noutros países europeus haveria e já desapareceu. Portanto, a nível europeu, a população de cisões é sobretudo Espanha e depois com pequenas populações periféricas em Portugal e em França. Portanto, a nível europeu, sem dúvida. A nível mundial, eu penso que a população asiática era e continua a ser, talvez, a mais importante. Até porque, por exemplo, no Birds of the World, eles dizem que no passado, estamos a falar na década de 1930, que a estimativa da população invernante era 200 mil a 300 mil aves. Portanto, são números impressionantes. Não te esqueças que uma grande parte da Ásia Central, nomeadamente daquelas zonas do Cazaquistão, são áreas de estepe, que é uma zona favorável a esta espécie, e que aquilo são estepes são milhares de quilómetros. Portanto, o habitat é vastíssimo. Exato. E, portanto, daí eu estar apenas a tentar contextualizar que, a nível de área, a Ásia tem, de facto, uma extensão de habitat maior e, portanto, não me surpreende que o grosso da população esteja lá. E provavelmente o Estatuto de Ameaça Mundial que nós vemos do NT leva em conta essa população. Agora, quando nós olhamos à escala europeia e à escala ibérica, obviamente que aquilo que se está a passar aqui é preocupante a nível de biodiversidade na União Europeia. Quando olhamos à escala mundial, nós temos que pesar as populações todas, não podemos pegar naquilo que se está a passar em Portugal e em Espanha e
e calcular o estatuto de ameaça global a partir daí, porque temos que ver o que é que se passa com as outras populações. Referiste no início um artigo científico em que tu és coautor e deve ser o artigo com que eu também me cruzei, onde se fala precisamente do colapso da espécie em Portugal, em particular de uma zona do Alentejo. Queres-nos dar aí algumas informações sobre o que é que são as conclusões a que vocês chegaram no vosso trabalho? Pronto, então este artigo que tem vários autores, o primeiro autor é o João Paulo Silva, que é um investigador que atualmente está ligado ao CBio e que já há muitos anos que desenvolve trabalho com as aves de párias. Este artigo surgiu na sequência do terceiro Censo Nacional de Cisão, que eu referi há pouco, que foi realizado em 2022. E este censo, cujos números eu apresentei há pouco, foi o tal que conduziu aos 3.900 machos, portanto, verificou-se que a espécie tinha diminuído 77% face ao primeiro censo e 56% face ao segundo, e que praticamente tinha desaparecido das áreas que não são ZPEs. É claro que eu sei de pessoas que, confrontadas com estes números, dizem: então isso mostra que as ZPEs estão a cumprir a sua função. Isto não é inteiramente verdade, porque mesmo dentro das ZPEs as densidades também diminuíram consideravelmente. Portanto, eles também estão a diminuir nas ZPEs, em parte talvez porque as ZPEs não têm plano de gestão. E o que se conclui deste artigo é que as transformações de habitat foram um dos principais fatores, portanto, aquilo que eu já falei, que a expansão das culturas permanentes levaram a um desaparecimento do habitat e que terá sido o principal fator a contribuir para o declínio da espécie e para a contração da área de distribuição. E que, além disso, isto acaba por levar a uma fragmentação do habitat, e que depois há também os fatores de origem antropogénica, como aquelas questões das colisões que eu falei. Outra conclusão, porque também fazemos uma análise quantitativa no artigo, é que a produção de bovinos também, ou seja, as zonas agrícolas que foram convertidas ou que são dominadas pela produção de bovinos estão ligadas a um menor sucesso reprodutor e a uma maior mortalidade de fêmeas que estão a nidificar. Portanto, o artigo basicamente analisa diferentes fatores, analisa aqui várias correlações entre a densidade de cisão e a ocupação ou o uso que é dado ao solo, em termos agrícolas, e conclui que realmente, se nada for feito, esta espécie poderá efetivamente vir a extinguir-se como reprodutor do nosso país, o que seria obviamente muito mau. Portanto, eu acho que aquilo que está a acontecer com os cisões, em termos de conservação da natureza, é dramático, em termos da espécie, naturalmente. É claro que quem tem que tomar estas medidas, acima de tudo, será o Estado português, porque é ao Estado que compete regulamentar o uso do solo. Nós já criámos uma série de zonas de proteção especial, muitas delas no Alentejo, que foram criadas em 2008 especialmente para permitir a conservação das aves estepárias, mas estas aves, repara, estas ZPEs foram criadas umas em 99, outras em 2008, e no entanto, mesmo já com as ZPEs criadas, depois das ZPEs criadas já foram feitos 3 censos de cisão, e mesmo dentro das ZPEs o declínio foi superior a 50% em 15 anos. Portanto, daí eu dizer que as ZPEs não estão a cumprir plenamente a sua função, porque eu acho que aquilo que se poderia esperar é que pelo menos a população aí se mantivesse estável. Portanto, o que eu concluo aqui é que há realmente bastante trabalho a fazer em termos de medidas de conservação, e terá que ser o Estado, naturalmente, a conduzir o processo para conseguirmos inverter, e não estamos a falar só do cisão, porque se o habitat for melhorado, por arrasto há uma série de outras espécies que beneficiam disso. Estamos a falar de betardas, de roleeiros, de cortiçóis, de calhandras reais, eventualmente de algumas rapinas. Portanto,
quando o habitat é bom, há várias espécies que tiram partido dele. Essa é toda a cadeia que está associada, que Sim, normalmente beneficia disso, não é? e nem sequer estamos só a falar de aves, portanto, isto obviamente que Claro, abrangeria outros seres vivos. Agora, é claro, como eu disse, terá que ser o Estado a fazer isso. Eu julgo que o que tem sido feito até agora, em termos nomeadamente das aves estepárias, tem sido insuficiente e, portanto, acho que, de qualquer forma, independentemente do que aconteça, acho que é importante continuarmos a acompanhar, porque é essencial haver informação atualizada. Já agora, gostava de referir só mais uma coisa. Eu sei que nos últimos, talvez, 20 anos, já foram feitos vários projetos LIFE, visando esta e outras espécies estepárias. Houve um LIFE Cisão, salvo erro, entre 2006 e 2010, não sei se os anos foram exatamente estes, que foi feito no Alentejo. Houve o LIFE Estepárias também, penso que a partir de 2011 ou 2015, eu peço desculpa, não tenho presente os anos exatos, mas esse também foi feito noutras áreas do Alentejo, e acho que já houve um outro também virado para estas espécies. O problema destes projetos de LIFE é que têm financiamentos até generosos dedicados a medidas de conservação, mas estes projetos tipicamente duram 4 ou 5 anos e quando o projeto termina faz-se o relatório final e as medidas cessam também, portanto não tem continuidade. E quando não tem continuidade, os fatores limitantes que existiam e que podem ter sido travados ali durante um tempo voltam a atuar e, portanto, depois a espécie pode retomar a tendência negativa que já existia anteriormente. E eu acho que com o Cisão também tem acontecido um bocadinho isto, portanto eu penso, e gostava de deixar esta mensagem aqui também, penso que é essencial que estes programas de conservação, com lives ou sem lives, sejam pensados de modo a conseguirem depois estender-se no tempo para além da duração do projeto, porque caso contrário, o seu sucesso acaba por ser limitado pela duração do projeto o termo de sustentabilidade está muito na moda e eu acho que sim, que os projetos de conservação também carecem de sustentabilidade, de falta de sustentabilidade Pois depois, é isso, tem que ser não é? pensados num horizonte temporal alargado, eu acho que isso é essencial. Sem dúvida. Apesar de tudo, apesar de já estarmos aqui a esticar no tempo, mas também é importante referir que no portal avesportugal.info e no canal YouTube do portal está lá disponível um vídeo de um webinário que foi realizado sobre os cisões, não é verdade? É verdade, eu fiz um webinário, penso que foi na primavera de 2021, chamado O que está a acontecer aos Cisões. Portanto, nessa altura eu fiz um bocado um ponto de situação com o conhecimento que havia na altura. Isto foi anterior ao terceiro censo. Atualmente, com os dados do terceiro censo, se calhar já se justifica, até face à dimensão do declínio, fazer um ponto de situação atualizado. Portanto, vou ver se em breve podemos fazer um novo webinário dedicado à espécie em que se reveja toda esta problemática enfim, e pensar um pouco o que é que pode ser feito daqui para a frente. Gonçalo, obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Quem tiver a oportunidade de observar esta espécie, é aproveitar, não vá a coisa correr mal em termos de conservação. Esperemos que não. Esperemos que a coisa se inverta e que as oportunidades depois venham a surgir com mais frequência. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. E com esta espécie terminamos esta voltinha pelo Alentejo e por terras de Espanha. Na próxima conversa iremos ao Algarve. E esta foi a número 165. É verdade. Mas ainda há muitas em fila de espera, portanto, venham elas. Até à próxima. Até à próxima.